Olá, aqui novamente Michael. Este é o terceiro dos 4 vídeos sobre rede e serviços ambientais. No primeiro vídeo eu falei um pouco sobre o que é rede, o que são serviços ambientais e por que são falsas soluções para a crise climática. Neste primeiro vídeo também falei da grande convenção da ONU sobre o clima, né? Por que estes mecanismos rede e serviços ambientais têm esta importância dentro dessas, como eles chegaram a ter esta importância dentro das discussões sobre o clima em nível da ONU, né? No segundo vídeo a gente falou sobre os impactos desse tipo de projeto e as ameaças que eles representam para os povos da floresta, né? E agora neste terceiro vídeo vamos retomar um pouco o que está acontecendo em nível internacional, em nível das discussões da ONU, especificamente depois deste grande acordo que foi fechado aí no final do ano 2015, né, o Acordo de Paris, né? Então, em Paris teve, em dezembro, uma COP que significa Conferência das Partes, né? 196 países do mundo se encontrando em Paris. Foi a 21ª Conferência das Partes desta Convenção da ONU sobre o clima, né? E aí foi produzido e assinado um documento final que é chamado o Acordo de Paris, tá? E o que é interessante é que esse Acordo de Paris foi avaliado de uma forma muito diferente por grupos diferentes. Ele foi aplaudido, né? Aplaudido pelos representantes dos governos, pelas empresas, pelas grandes ONGs, né? A grande mídia também divulgou o Acordo de Paris como um sucesso praticamente, né? Como aqui o ministro francês disse que o novo texto representa uma virada, né? Também foi chamado um momento histórico, né? E apresenta um acordo diferenciado, justo, durável e legalmente vinculante, né? Então esta foi a versão dos próprios negociadores e políticos que produziram este texto. E, né, pelo outro lado, o acordo foi condenado por defensores da justiça climática e ONGs críticas, tá? ONGs, né, que depois vou explicar um pouco mais, que existe uma grande divisão, podemos dizer, e nestas discussões entre organizações, né, onde alguns cada vez mais assumem uma postura mais crítica a respeito destas negociações da ONU, né? Uma delas são os Amigos da Terra Internacional, né? E um representante deles, ele avaliou, fez uma comparação. Ele falou: o navio colidiu com o iceberg e está afundando. A banda toca e ainda recebe calorosos aplausos dos nossos líderes políticos. Para os pobres, os lugares nos botes salva-vidas estão negados. Então vamos agora tentar entender um pouco quais são esses dois lados, né? Quais são as críticas, né? Quais seriam os sucessos, quais seriam os fracassos deste acordo, né? Então, ele foi considerado um sucesso por vários elementos. Eu menciono aqui talvez 3 que sejam talvez os 3 principais, né? Em primeiro lugar, porque é um acordo, né? O primeiro acordo climático que é assinado por todos os 196 países que fazem parte dessa convenção, e isso é inédito, né? Isso não teve antes. O protocolo de Kyoto, que a gente falou no primeiro vídeo, não foi assinado pelos Estados Unidos e para vários outros países, né? E este acordo então uniu, de certa forma, todos assinaram, né? O segundo, né, estas metas de limitar a subida da temperatura bem abaixo dos 2 graus Celsius, né, e ainda acrescentando esta intenção de continuar os esforços para limitar o aumento da temperatura a 1,5
graus. Né? Então, isso também, esta meta foi considerada ambiciosa, né? Do acordo. Né? E também foi decidido que os países desenvolvidos vão providenciar, a partir do ano 2020, 100 bilhões de dólares por ano, né, para ajudar as nações em desenvolvimento para lidar com a crise climática. Okay? Então, esses, digamos, seriam os principais pontos positivos que foram elogiados bastante pela imprensa e pelos políticos. Tá? Agora, por que, então, ela seria, ao contrário, um fracasso? Né? Quais são estas críticas fortes que vêm do outro lado? Em primeiro lugar, que o acordo, na verdade, não é ambicioso. Né? Por quê? Ele se baseia em contribuições intencionadas de reduzir emissões. Tá? E este acordo foi construído a partir disso, a partir de intenções que cada país, cada parte, colocou no papel o que ela pretende, né, contribuir em termos de redução de emissões, né, e isso é praticamente a base para unir todos. Isso é diferente do protocolo de Kyoto. No protocolo de Kyoto foi pensado do outro lado, foi pensado o que seria necessário, o que é necessário para a gente alcançar essas metas de redução de gases de efeito de estufa. Né? Então, e depois foi dito, então, agora isso tem que ser feito e agora vamos dizer quem vai fazer, como vamos fazer, quem vai fazer quanto. Né? Aqui não, aqui foi simplesmente cada um colocou o que ele acha que pode, né? Que na verdade foi muito pouco ambicioso. A União Europeia colocou uma cifra que na verdade ela até 2020 praticamente não vai ter que reduzir nada, porque ela não se comprometeu com muito. Né? Mas tudo isso foi assim, né, juntado e colocado em um acordo. Né? Então, ela se baseia apenas nestas intenções. Né? E ao mesmo tempo, né, ele fala destas metas ambiciosas, né, de realmente, né, manter a temperatura, o aumento da temperatura, né, limitar ele com 2 graus, né, e até esforços para ficar abaixo de 1,5. Né. Mas o que acontece é que estas medidas, né, que se baseiam justamente nessas contribuições intencionadas, né, eles conduzem, na verdade, a um aquecimento de aproximadamente 3 graus. Né? Então, existe uma divergência grande entre as metas e as medidas. As metas são formuladas, estão lá, né? Mas as medidas prometidas, inclusive, né, são promessas apenas, né? Mas mesmo se eles forem cumpridas, estas medidas, né, aí ainda estamos assim num aquecimento muito maior. 3 graus, que é algo muito perigoso, que os cientistas nos dizem que, né, a partir de um certo ponto, né, pode ter um ponto de sem retorno, um tipping point, como chamam isso, que pode fazer que nós nem temos mais como deter um aquecimento global, mesmo reduzindo nossas emissões, porque isso aí entra, né, começam a agir assim, entrar em processos de realimentação, né, derretimento da capa polar, derretimento do gelo permanente, né, onde tem gás metânico, uma série de processos podem ser desencadeados, né, se a gente não consegue deter este aquecimento abaixo de 5 graus. Tá? Então, a meta foi formulada nesse acordo, mas as medidas, na verdade, ela não foi ancorada nas medidas. Né? Ok? A ajuda financeira de 100 bilhões por ano, né, foi considerado muito pouco. Né? Digamos, 100 bilhões parece muito, né? Parece assim, né, para uma pessoa, né, bilhões, né, é uma cifra grande, mas se a gente compara ela, por exemplo, né, na crise financeira em 2008, né, aí os governos providenciaram em pouquíssimo tempo
todos juntos, 29 trilhões para o resgate desta crise, resgate dos bancos, praticamente. Né? Aqui, à direita, temos ativistas que protestaram aí em Paris, né? Comparando estes 100 bilhões por ano, inclusive só a partir de 2020, né? Que 5 anos é, né, também bastante tempo ainda até que eles vão querer começar a pagar, né, comparando esta cifra também com o orçamento para guerras, 1,76 trilhões por ano que vem sendo gastado por guerras. Né. Então, na verdade, é muito pouco, né, para lidar com esta crise. E, inclusive, ainda é incerto quem vai realmente pagar. Nesse sentido, também não é certo, né, quem realmente, da onde este dinheiro pode vir. Um outro assunto que foi criticado, né, é referente a um tópico que chama perdas e danos, né, que vem sendo discutido nos últimos anos, né, com assim cada vez mais importância ganhando este assunto, porque ele trata já dos desastres, dos efeitos da mudança climática que, né, com subida dos mares, países vão desaparecer, como o Tuvalu, por exemplo, né, em vários né, países ameaçados com essa subida dos mares. Tem umas enchentes, tem umas secas, né, tem umas eventos climáticos extremos, né, que causam catástrofes e, né, a gente tem que ver que realmente os países industrializados causaram isso, né, já hoje a ciência não tem mais dúvida realmente que foram causados estas mudanças climáticas fortes pelos países industrializados, mas quem sofre mais os efeitos são os países em desenvolvimento, né, os países pobres, né, que não conseguem lidar com essas consequências. Né. Então, o justo seria, né, do ponto de vista de justiça climática, que os países desenvolvidos também se responsabilizam, né, com esses perdas e danos. Né. Então, isso foi discutido, foi um assunto muito polêmico nesta COP, porque né, os Estados Unidos tinham uma forte resistência contra isso, e ao final, né, foi colocado o assunto, né, ele foi mantido, né, que deve se estudar sobre mecanismos para lidar com perdas e danos no artigo 8 da Convenção, né, mas ao mesmo tempo existe uma cláusula que os Estados Unidos fizeram questão de colocar, o artigo 8, este que lida com os perdas e danos, não envolve ou fornece uma base para qualquer responsabilidade de compensação. Né? Então, eles já deixaram isso claro, né? O John Kerry, que representou os Estados Unidos lá, disse que assim o Congresso americano nunca ia admitir isso. Né? Então, por isso, eles se ampararam com esta cláusula, né, negando qualquer responsabilidade. Okay? Outro ponto que é questionável, que foi criticado bastante, são essas formulações genéricas e vagas, sem comprometimento, em todo este texto. Tá? Aqui um exemplo, né, no preâmbulo do texto, fala o seguinte: as partes, os países, né, as partes devem respeitar, promover e considerar suas respectivas obrigações em relação aos direitos humanos, o direito de saúde, direitos dos povos indígenas, comunidades locais, migrantes, crianças, pessoas com deficiência e pessoas em vulnerabilidade, situações e direito ao desenvolvimento, bem como igualdade de gênero, empoderamento das mulheres e equidade intergeracional. Então, isso fala na preâmbula, são todos não grupos, digamos, menos privilegiados, grupos desempoderados, podemos dizer, da nossa sociedade,
E aí simplesmente coloca aqui, numa formulação muito vaga, devem, né, respeitar os direitos destes grupos, né, mas no resto do texto não concretiza absolutamente nada sobre isso, né. Então isso, né, e aí se pergunta, né, o que ajuda a dimensionar tudo isso, né? Isso dá uma aparência que há um comprometimento, mas na verdade não tem nada de real, de comprometimento com os direitos destes grupos, né? Ok. Outro ponto, que o acordo não é realmente vinculante. Ele, assim, formalmente diz que é um acordo legalmente vinculante, mas a maior parte dos elementos do acordo são voluntários ou contêm cláusulas para deixar a livre disposição dos países, como eles vão, né, cumprir as suas obrigações. Tá? Então, e não existem medidas para multas, para consequências caso que eles não cumpram. Né? Então, de fato, ele é muito pouco ou nem um pouquinho vinculante, de fato, né, na prática. Ok? Né? E o ponto, né, um ponto que nos interessa especificamente, né, é essa questão das soluções falsas que, né, que vêm sendo promovidos, né, agora ainda mais forte neste Acordo de Paris, né. Então ele fala menos realmente da redução de emissões, né, ele não fala né, da saída dos combustíveis fósseis, né, mas ele promove aquilo que nós chamamos de soluções falsas. Em primeiro lugar, o REDD, né, como a gente explicou no primeiro vídeo, né, redução de emissões por desmatamento e degradação florestal, né, esses tipos de projetos que temos aqui no Acre, que temos em toda a Amazônia, em todos, né, as florestas tropicais do mundo vêm se implementando fortemente neste momento, né? E até agora isso foi algo que não foi realmente oficialmente admitido totalmente pela Convenção Climática, que isso faria parte, né, das políticas de redução de emissões, mas agora tem aí um artigo número 5 no acordo que fala do REDD, né, que fala do apoio a incentivos positivos para atividades relacionadas com a redução de emissões por desmatamento e degradação florestal, né. Então, isso diz que realmente agora, né, a ONU também realmente vai implementar isso e recomendar isso como um mecanismo para os países, né. E o Brasil, claro, está assim muito, né, apostando nesta solução, né, solução falsa, como a gente viu, né, e elaborou uma estratégia nacional para a rede já antes desta COP, né, e, né, foi uma grande questão como este rede será implementado, porque existem várias modalidades, né? Existe a possibilidade de haver um rede subnacional, né? Isso é aquilo que o Acre apostou fortemente que queria implementar, né? Que a partir de uma sub-região dentro do país, né? Como um estado, o Acre poderia fazer a sua própria legislação, no caso do Acre, o CISA, e a partir daí emitir certificados e vendê-los diretamente para o exterior, também para a Califórnia neste caso, né? E, né, e o governo nacional quer, na verdade, não é favorável a isso, mas ao contrário quer controlar também o REDD, quer implementar um REDD nacional, né? Então, por isso, uma estratégia nacional, inclusive, né, baixou um decreto 8.576, que regulamenta algumas coisas sobre o REDD, né, dizendo que a emissão do certificado seria através do Ministério do Meio Ambiente, né, e estes pagamentos para REDD Plus devem ocorrer em nível nacional e não subnacional, né? Então isso
novamente abre uma série de questões, por exemplo, né, como vão ser funcionar ou não funcionar agora esses esforços do rede subnacional, como foi muito, né, já desde muitos anos aqui fizeram esforços para implementar isso, negociaram isso com Califórnia, né, para haver estes negócios em nível subnacional, né, e a questão será como isso, né, vai continuar agora. Certamente não vai ser da mesma forma como, né, como os políticos, os governantes aqui do Acre pensaram que seria, né, depois deste decreto, né. Então, mas de qualquer forma, infelizmente vamos ver um aumento destes projetos rede, né, e com isso também de todos esses impactos negativos que a gente viu no segundo vídeo, principalmente, né, esta criminalização sucessiva dos povos da floresta, né, por causa destes projetos, ok? Então o RED, né, seria uma das soluções falsas que agora né, a comunidade internacional vem apostando mais uma vez nesta solução falsa. A outra solução falsa, outras soluções falsas são a geoengenharia. A geoengenharia, o que é isso? Aí pode-se dizer que é a manipulação tecnológica intencional em larga escala de sistemas da Terra. O que quer dizer isso? São tecnologias de, por exemplo, né, alterar a química dos oceanos, né, a ideia de jogar, então, de criar algas, né, algas que em grandes quantidades na superfície do mar, que em pouco tempo fixam uma enorme quantidade de carbono e arrastam isso para o fundo do oceano, né. Essas são tecnologias extremamente perigosas e destrutivas, né? Uma tecnologia destas, ela destrói ecossistemas submarinos, né? Ela é uma superfertilização dos oceanos, né? Tem assim consequências ecológicas totalmente imprevisíveis, extremamente perigosas, né? Mas essas tecnologias vêm agora mais sendo promovidas. Por quê? Porque no fundo já se entende que a redução das emissões não vai realmente ocorrer, né? Se, né, realmente os governos, a ambição não existe realmente, né? Então cada vez mais vai se apostando nestas tecnologias, nestes, né, tecnofixes, né, nestas soluções que parecem né, resolver o problema de forma rápida, né? Outras tecnologias desse tipo são de branquear as nuvens, né? De jogar certos aerossóis ou certas substâncias na atmosfera que fazem que a luz solar seja refletida mais e desta forma haja menos aquecimento, né? Então, como eu falei, são tecnologias extremamente arriscadas, né, que podem assim ter consequências absolutamente desastrosas. Não só isso, podem também ser usados não só para melhorar o clima, mas também como armas climáticas praticamente, né? Também, se isso funciona, né, também pode se causar secas ou causar inundações com essas mesmas tecnologias, né? Então, né, isso é aquilo que a gente falou no primeiro vídeo também, né, este tecnofundamentalismo, né, a ideia de que com a nova tecnologia a gente vai poder resolver este problema e se ela tiver né, efeitos colaterais, vamos, né, novamente lidar com eles também com esta forma, né, tecnocrata, né. Ok? Uma outra, uma tecnologia que vem sendo agora discutida de forma mais concreta na ONU é esta aqui, que chama bioenergia com captura e armazenamento de carbono. Tá? A ideia é de
fazer enormes plantações, por exemplo, de árvores, né, monoculturas, derrubar isso e plantar novamente e queimar esta biomassa, esta madeira e este gás carbônico que vem da queima, de armazenar ele em cavidades da terra, em cavidades geológicas, bombear ele embaixo da terra para armazenar ele, principalmente naquelas cavidades onde se tirou o petróleo, né? Então, quem promove isso são principalmente os petrolíferos, né? Eles promovem isso agora como uma solução, né? Eles dizem com isso eles tiram carbono da atmosfera e, né, dizem que com isso vão produzir emissões negativas que eles podem usar, né, contabilizar como emissões negativas e desta forma podem compensar e continuar a usar combustíveis fósseis, carvão, tudo isso, né, e simplesmente tirar com essa tecnologia novamente este carbono da atmosfera. Inclusive, quando eles pensam em bombear este gás carbônico nessas cavidades, com esta pressão eles conseguem ainda tirar mais petróleo dessas cavidades que ainda está lá dentro e que não se poderia extrair mais com a tecnologia convencional, mas com esta aí teria ainda mais petróleo que poderia ser explorado, né? Então, apostando cada vez mais em não só continuar com os combustíveis fósseis, mas intensificar isso e com alguma solução tecnológica que é completamente incerta e perigosa, né, resolver essa questão do efeito estufa, né? Ok? Eu coloquei aqui um trecho de uma fala do secretário de Estado dos Estados Unidos, o John Kerry, que representou os Estados Unidos lá, que eu achei bem, assim, que exemplifica bem esta atitude dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos conseguiram agora realmente implementar, né, uma política, né, e promover seus interesses, né, que são interesses das grandes empresas, né, de uma forma muito forte, né, neste novo Acordo de Paris, né. E o Kerry falou: estamos literalmente enviando uma mensagem crucial para o mercado mundial. Muitos de nós aqui sabem que as decisões não serão dos governos, porque não serão eles que vão descobrir o produto, a graça salvadora para este desafio. Será o gênio do espírito americano. Serão negócios desencadeados, porque 196 países dizem em uma única voz para o negócio mundial que devemos ir nesta direção. E o próximo grande produto virá, que vai mudar nossas vidas, né? Então, de forma bem explícita, ele falou isso no encerramento da COP, né, que está disponível aqui na internet, neste link aqui no YouTube, né, de forma bem clara, dizendo que o caminho não é este de diminuir emissões, né, mas ao contrário de apostar em produtos, apostar no mercado, apostar na tecnologia, né? Então, aquilo que a gente analisou no primeiro vídeo, né, que é justamente, né, o fundamentalismo de mercado e o tecnofundamentalismo, né? Então, infelizmente, nós vamos ter que realmente temos que nos preparar para esta nova fase, né, onde agora provavelmente a mídia também, quando vai ficar claro que estas metas que foram aqui postados pelo Acordo de Paris não serão alcançados por redução de emissões, que isso não vai ocorrer, né? A gente tem certeza que nos próximos anos as emissões vão aumentar muito, né? Depois deste acordo, a Nova Zelândia, uma semana depois, já deu novamente grandes licenças para a exploração de petróleo, né? O fracking, o gás de xisto, né, vem cada vez mais sendo implementado no mundo inteiro,
produzindo enormes quantidades de gás metano que escapam no ar, né? As empresas que fazem o fracking forjam fortemente os números, dizem que apenas 3% do gás metano escapa nesta tecnologia, mas de fato outras medições dizem que são até 20 ou mais por cento que escapa. O gás metano é um gás que tem um efeito estufa muito forte, 20 vezes mais do que gás carbônico, né? Então isso são coisas que simplesmente são grandes interesses comerciais em continuar a queimar combustíveis fósseis, e eles não vão parar. E com este Acordo de Paris, ao contrário, devem provavelmente ainda aumentar, né? Então, por isso, vai chegar um ponto onde o discurso vai mudar e vai se dizer, não, agora não existe mais alternativa, vamos precisar destas tecnologias, né? Essas tecnologias, né, extremamente perigosas, né? Então, infelizmente, né, é um pouco né, das consequências desta última negociação em nível da ONU, né? Então, no primeiro vídeo a gente falou, né, do efeito estufa e da causa, né, da onde vêm as emissões, né, da onde vêm esses gases de efeito estufa. A gente viu que 80% vem dos países industrializados, né, que vem da queima de combustíveis fósseis, né, e a primeira ideia no Protocolo de Kyoto, 1997, foi de realmente trabalhar isso como, né, sendo a principal causa deste problema, de reduzir essas emissões. Mas agora o discurso já mudou completamente, né, e as soluções, né, que vêm sendo aqui, né, promovidos como soluções, que nós entendemos como soluções falsas, são de transformar as florestas em sumidoras de carbono através dos projetos REDD, usar isso para compensações para poder, né, emitir ainda mais, né, e as tecnologias como a geoengenharia, que em alguma forma devem simplesmente reduzir a concentração dos gases de efeito estufa ou refletir raios solares para que simplesmente as emissões possam continuar, né? Então, infelizmente, esta é a lógica que se implementou e se implementou ainda mais forte com este Acordo de Paris, né? Aqui tem duas falas, dois trechos de uma fala de um representante de uma organização indígena, Indigenous Rising, né? E ele avalia desta forma: o Acordo de Paris é um acordo comercial, nada mais. Ele promete privatizar, mercantilizar e vender terras florestais como compensações de carbono em esquemas fraudulentos, tais como os projetos de REDD+. O plano de mudança climática dos Estados Unidos inclui 250 milhões de megatoneladas de carbono a serem absorvidos pelos oceanos e mercados de compensação florestal. Essencialmente, os responsáveis pela crise climática não só começam a comprar seu caminho fora da responsabilidade, mas também começam a lucrar com isso, né? Então, é realmente, né, uma lógica perversa que se implementa cada vez mais, né? E o grande problema é que a sociedade tem muito pouco conhecimento sobre isso, né? A sociedade está praticamente numa situação de paralisia diante desta crise, né? E se a gente acha que é apenas metade daquilo que os cientistas que nós falam é verdade, então, mesmo assim, estamos diante de uma situação assim muito crítica, né? E nós temos que enxergar que nós não podemos esperar que em nível de ONU, né, e dos nossos governos que haja
medidas que possam contornar esta crise, né? Ao contrário, nossos governos foram praticamente instrumentalizados por interesses, né? Interesses financeiros das empresas, né? E o que resta, né? Que podemos fazer diante disso, né? Em primeiro lugar, temos que entender o que está acontecendo, né? Isso também é a razão porque eu estou colocando esses vídeos. Eu acho que esse é o primeiro passo, começar de enxergar o que está acontecendo, né? E, em segundo lugar, em alguma forma, reagir, né? Em alguma forma, entrar em ação, né? E o que a sociedade civil pode fazer, né? Porque a única esperança que temos é algum movimento da sociedade civil, porque dos governos e da ONU realmente, né, temos que entender que não podemos esperar soluções, ao contrário, este caminho é um caminho de destruição, de autodestruição, né? Ok? Então, por isso é muito importante agora a gente entender o que são possíveis, né, respostas da sociedade civil, e disso vamos falar um pouco aí no próximo vídeo, ok? E agora são mais alguns links, né, para quem quer se informar mais sobre especificamente este Acordo de Paris. Obrigado pela atenção, até a próxima.